turma, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Professora Mônica Cunha. Hoje nós vamos estudar o gênero textual conto popular. Eu farei algumas explicações sobre as características do gênero. Em seguida, faremos a leitura do texto O Homem Pequeno, que se encontra no livro de vocês na página 70. Então, vocês peguem o livro também para fazer o acompanhamento dessa leitura e, posteriormente, farão a atividade da página 71. As questões são de 1 a 5. Vamos lá? Contos populares. Os contos populares fazem parte de um universo cultural que reflete os costumes, as tradições e histórias de um povo. São narrativas curtas, que procuram, por meio de historinhas fictícias ou verídicas, entreter e educar quem os ouve. Meus queridos, os contos populares ele tem como principal característica essas tradições, histórias de um povo, onde cada cultura, onde cada união de pessoas, que a união de pessoas é cultura, é desenvolvimento de hábitos culturais, ela é transmitida de forma oral e passado de geração em geração. E essas historinhas, elas podem ser fictícias, ou seja, criadas, oriundas da imaginação, ou verídicas, verdadeiras, tá bom? Navegando sobre a estrutura do conto. Observamos aqui do lado essas duas imagenzinhas. Então, era uma vez, aí os coleguinhas dizem um assim, oba! E o outro, e foram felizes para sempre. Essas informações nos remetem àqueles contos, né? Que quando nós éramos crianças, nós ouvíamos bastante nossos pais lendo na escola, nas rodas de leitura. Então vamos lá. Os contos, em sua maioria, apresentam uma estrutura muito simples e fixa. A própria forma de iniciar, era uma vez, e finalizar, ou seja, terminar o texto, e foram felizes para sempre. Revelam isso, ou seja, essas duas informações de início e fim do texto, do conto, já nos dá a entender essa estrutura simples e fixa. É algo comum, é algo que se repete em contos de diversas informações, de diversas funções. Ele sempre tem essa estrutura de início e de fim. O que se passa na história? Olha, na história existe uma ordem existente. O que é isso, professora? É a situação inicial. Quando se inicia a leitura, quando nós começamos a fazer essa leitura, esse conhecimento do que vai ser passado a gente, existe logo uma ordem inicial, uma ordem existente. Em seguida, existe uma ordem perturbada. O que é isso? É a situação de equilíbrio inicial, ela é destruída. O que antes estava existente, ou seja, sereno, tranquilo, começa a ser perturbado, começa a ser destruído. E o que dá origem é uma série de peripécias que só se interrompem com o aparecimento de uma força retificadora. Que é isso, tia? Meus queridos, existe a situação existente, a situação inicial. Em seguida, acontece algo na estrutura do texto, na narrativa, em que essa ordem é destruída. Então, aparece um ser, uma pessoa ou um ser inanimado, onde começa a desequilibrar essa ordem, esse equilíbrio inicial. E, em seguida, após essa perturbação, aparece logo uma força que corrige, que vai tornar a existir a força existente, ou seja, a ordem que estava existindo no início volta logo depois dessa força retificadora. Então, para concluir
esta estrutura, existe a ordem estabelecida. A ordem restabelecida é quando o texto termina, a narrativa conclui, e tudo que foi desequilibrado voltou a equilibrar, se restabelece, ou seja, termina. Então vamos compreender. A ordem existente é a situação inicial. A ordem perturbadora é a mudança, a destruição da ordem inicial, com o aparecimento de seres que têm peripécias, que têm ações. Essas ações podem ser reais ou fictícias, né? E em seguida aparece uma outra força, um outro ser, um outro elemento, que torna a corrigir o que antes havia sido destruído. E para concluir, se estabelece a força do início, ou seja, uma ordem reestabelecida, que é a conclusão. As personagens. Bem, os personagens se apresentam de maneira estereotipada. O que é isso, professora? Essa forma estereotipada são heróis que apresentam traços positivos e vilões que evidenciam características negativas da personalidade humana que se confrontam, mas no final prevalece a vitória do bem sobre o mal. É o que nós observamos com muita facilidade nas histórias, né? Nos contos que nós lemos ou que já ouvimos. Alguém leu para a gente. Então, existem essas personagens com característica estereotipada. Heróis, bonzinhos, e os vilões, aqueles que se apresentam com características negativas. Mas sempre, sempre, assim como na vida, o bem vence o mal. E o tempo e o espaço? Em geral, os tempos, né, em geral nos contos, iniciam assim. Era uma vez. E por isso nos remete a um tempo passado. Verdade. Quando eu escuto a expressão era uma vez, eu não determino um tempo específico. Uma segunda, uma terça, o dia 10 de janeiro. Não especifico um ano, um tempo, um dia, certo? Ou seja, conduz o ouvinte a uma viagem do mundo real para o mundo da fantasia e da imaginação. Normalmente, eles se passam em palácios, casas, uma fonte, uma floresta. Exatamente. Nos contos populares, nós temos essa característica, né, de voltar nesse era uma vez e nos remeter em ambientes totalmente diferentes da nossa realidade. Na sua maioria, ou na grande maioria, são palácios, casas muito bonitas, florestas exuberantes. Então, são espaços totalmente irreais ou reais dentro da imaginação de cada um. Está bem? Não esqueça, de maneira geral, os contos populares tinham funções educativas. Além de serem formas de entretenimento, de induzir modelos de comportamento e transmitir valores e percepções do mundo de determinada sociedade. Então, o que a gente tem que entender? Que os contos populares, eles também têm uma função educativa, porque lá existem seres, esses seres podem ser reais ou fictícios, mas eles nos passam lições de conduta, de situações, de posturas, de bem e de mal, e também induzem a comportamentos humanos, ou seja, eu quero ser igual a Branca de Neve. Quando as crianças escutam esses contos, muitas se imaginam naquela vivência e também tiram para si o ensinamento de uma postura, de um ser, de um modo de ser. Então também influencia no comportamento. Não só as crianças, nós como um todo. Porque imaginar, viajar na imaginação é importantíssimo, faz bem, nos enobrece, tá bom? Então, esses valores que nos são passados através dos contos populares, eles também, de certa forma, interferem na sociedade, na conduta, no modo de vida. Não são só
historinhas para serem ouvidas. São histórias para serem ouvidas, compreendidas, vivenciadas e principalmente influenciar no comportamento humano. Está bem? Agora nós vamos, diante de toda essa explicação sobre o conto popular, nós vamos agora à leitura do texto que se encontra no livro de vocês, na página 70. Vamos lá? O conto popular que você vai ler é uma história sobre o homem que conhece uma família de gigantes. Leia-o, depois faça as atividades propostas. Então vamos lá, muito interessante esse texto, maravilhoso, vocês vão amar. O homem pequeno. Uma vez, um príncipe saiu a caçar com outros companheiros e enterraram-se numa mata. O príncipe, que se chamava Dom João, adiantou-se muito dos companheiros e se perdeu. Depois de muito andar, avistou um muro muito alto, que parecia uma montanha, e para lá se dirigiu. Quando lá chegou, conheceu que estava numa terra estranha, pertencente a uma família de gigantes. O dono da casa era um gigante enorme, que quase dava com a cabeça nas nuvens. Tinha mulher também gigante e uma filha gigante de nome Guimara. Quando o dono da casa viu Dom João, gritou logo: "Ô homem pequeno, o que andas fazendo?" O príncipe contou-lhe a sua história. E então o gigante disse: "Pois bem, fique aqui como meu criado." O príncipe lá ficou, e passados tempos, Guimara se apaixonou por ele. O gigante, que desconfiou da coisa, chamou de um príncipe e lhe disse: "Ô homem pequeno, tu disseste que te atrevias a derrubar numa só noite o muro das minhas terras e a levantar um palácio." Não, senhor, meu amo, mas como vosmecê manda, eu obedeço." O moço saiu por ali vexado. Observe que nós temos ali o significado da palavra vexado, que significa maltratado, humilhado. Então o moço saiu dali humilhado, vexado de sua vida e foi ter ocultamente com Guimara, que lhe disse: "Não é nada, eu vou e faço tudo." Assim foi. Guimara, que era encantada, deitou abaixo o muro e levantou um palácio que dar-lhe podia. No outro dia, o gigante foi ver bem cedo a obra e ficou admirado. "Homem pequeno, nhô, foste tu que fizeste esta obra ou foi Guimara?" "Senhor, fui eu, não foi Guimara. Se meus olhos viram Guimara e Guimara viu a mim, mal fim tenha eu e a Guimara, e Guimara mal fim tenha a mim." Passou-se. Depois de alguns dias, o gigante, que andava muito com vontade de matar o homem pequeno, lhe alevantou outro aleive. Alevantou é a mesma coisa que levantar. E aleive é enganação, armadilha. A moça, que era adivinha, comunicou isto a Dom João e convidou-o para fugir, deixando nas camas, em seu lugar, bananeiras cortadas, cobertas com lençóis, para enganar ao pai. Alta noite, fugiram montados no melhor cavalo da estrebaria, o qual caminhava 100 léguas de cada passada. O pai, quando os foi matar, os não encontrou, e disse o caso à mulher, que lhe aconselhou que partisse atrás montado no outro cavalo, que caminhava 100 léguas de cada passada, e seguisse a toda a brida. Brida é rédea, ou seja, corria bastante. O gigante partiu, e quando ia chegando perto dos fugitivos,
Guimara se virou num riacho, Dom João num negro velho, o cavalo num pé de árvore, a sela numa leira. Leira é a mesma coisa que buraco aberto na terra para plantar algo. Buraco para plantar algo. Leira de cebolas e a espingarda que levava num beija-flor. Eles lá se desencantaram e seguiram a toda pressa, mas o gigante de cá partiu como um feroz. Ia botando serras abaixo e quando estava de novo quase a pegá-los, Guimara largou-o no ar, um punhado de cinzas, e gerou-se no mundo uma neblina tal que o gigante não pôde seguir e voltou. Depois disto, os fugitivos chegaram ao reino de Dom João. Guimara então lhe pediu que, quando entrasse em casa, para não se esquecer dela, por sua vez, não beijasse a mão de sua tia. O príncipe prometeu, mas quando entrou em palácio, a primeira pessoa que lhe apareceu foi a tia, de quem ele beijou a mão e se esqueceu por uma vez de Guimara, que o tinha salvado da morte. A moça lá perdeu na terra estranha o encanto e ficou pequena como as outras, mas sempre triste. Muito bom, né, meus queridos? Espero que tenham gostado da leitura desse conto popular. O que nós podemos observar? Existem aí seres, ou seja, personagens com características humanas e fictícias e sobrenaturais? Sim, né? Eu vou dar só explanações porque as questões exatamente irão perguntar a vocês sobre essas características, sobre o enredo, sobre essas características reais e fictícias. Então eu quero só que vocês compreendam e façam esse link com as características e os slides que eu passei anteriormente. Se quiser rever a aula para melhorar, fica à vontade. Mas vocês conseguirão responder com muita tranquilidade as questões, tá bom? Então, voltando aqui à explanação. Então, nós observamos essas características reais, humanas e também fictícias. Observamos aí seres com características heróicas e sobrenaturais. Vemos aí também o ambiente em que a narrativa se desenvolve e o desenvolvimento das ações não são marcados por dias específicos, mas a gente observa que há uma sequência nos acontecimentos, né? Há uma sequência lógica aí de momentos em que nos são passados e que nos remetem a esse desenvolvimento das ações e também o início, uma situação inicial, uma desestruturação da situação inicial, depois algo que vem restabelecer a situação inicial e o fim, tá certo? Então, diante de todas essas informações, vocês façam as questões de 1 a 5, copiem, façam com capricho e um detalhe em relação ao envio da atividade. Feliz porque muitos já estão enviando, quero que todos enviem, mas quando forem enviar a atividade, envie a atividade respondida. Recebi de alguns alunos a atividade somente copiada. Atividade só copiada não vale ponto, tá bem? Então faz com capricho, faz o cabeçalho, coloca nome, série, professora, tudo bonito como nós fazemos na sala. E envia numa foto bem legível, copiando de caneta, respondendo de lápis. Porque se fizer tudo de lápis não dá para ver direitinho, não fica nítido na foto. Envia para o e-mail da tia, caso tenha dificuldade, envia para o privado que está tudo certo. Fiquem todos com Deus, um abraço bem carinhoso.